Olá, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. É com uma alegria imensa e o coração transbordando de amor que a gente começa mais uma imersão profunda hoje. Amém. Uma alegria gigantesca estar aqui de novo. E eu confesso que hoje eu estou especialmente animada, porque o material que a gente tem em mãos ele foge completamente daquela curva acadêmica que a gente costuma analisar. Foge mesmo. Não é nenhum tratado teológico, né? Não, de forma alguma. É um arquivo de texto, simples, salvo no computador de um neto muito amoroso com o título minhavó.docx. Olha, só o título já aquece o coração da gente. Aquece demais. E para quem está acompanhando a nossa transmissão, a gente garante que essas páginas têm lições de resiliência e de fé que, nossa, valem por uma biblioteca inteira. Com certeza. Nós que somos cristãos, membros da Assembleia de Deus, a gente sabe reconhecer quando uma trajetória de vida deixa de ser só uma biografia e se torna um testemunho real, um fundamento vivo. É um privilégio enorme mergulhar nesse texto hoje. Porque a beleza desse documento está justamente aí, nessa simplicidade profunda do afeto, sabe? O neto não quis só fazer uma lista de datas ou lugares onde a matriarca, a irmã Horacilda Fraga, morou. Ele capturou a essência de uma serva do Senhor. E a missão da nossa imersão hoje não é só contar fatos do passado, Exato. é extrair princípios. Isso. Entender como é uma confiança genuína em Deus, a oração incessante e o trabalho árduo ecoam através das gerações. E a introdução que ele faz, olha, é quase poética. É linda. Ele diz que se a família tivesse uma melodia, seria a voz da avó. Sim. E que se a fé dela tivesse um som, seria o de um hino antigo da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Daqueles hinos cantados sem pressa, que atravessam as décadas e continuam ressoando dentro de casa. Isso convida quem nos ouve a parar e prestar muita atenção, porque essas histórias de fé de quem nos precedeu na caminhada com Cristo são preciosas demais. Essa metáfora da melodia é perfeita. E para a gente entender a partitura dessa vida, a gente precisa voltar lá para os primeiros acordes. Vamos lá. A irmã Horacilda nasceu no dia 2 de janeiro de 1933, lá em Porto Xavier, que é um município da região de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Um contexto rural, imagino. Bem rural. E como qualquer criança, ela não tinha a menor ideia dos caminhos pelos quais o Senhor ia guiar os passos dela. Aos 5 anos de idade, ela se muda com os pais para a comunidade de Coma, em Porto Lucena. E aí que a coisa começa a mudar. É a partir daí que a vida começa a exigir dela uma postura de adulto muito, muito cedo. É fundamental a gente situar o contexto histórico para quem nos ouve. Anos 30, anos 40, no interior gaúcho. Uma realidade dura. Muito dura. A vida no campo nessa época não dava margem para luxo ou para uma adolescência prolongada. A infância dela foi simples, mas extremamente exigente. Ela concluiu a 5ª série aos 12 anos. O que hoje pode parecer pouco, né? Exato. Pode parecer o básico hoje. Mas para aquela região, naquela época, concluir a 5ª série significava um esforço descomunal. Muitas vezes caminhando quilômetros no sol, na chuva. E o detalhe que forjou de vez o caráter dela vem logo depois. Aos 14 anos. Isso. Aos 14 anos ela já estava trabalhando em um pequeno mercado na rodoviária. Gente, eu parei muito para pensar nisso. Gerenciar a demanda de mercado em rodoviária aos 14 anos. É impressionante. Lá na década de 40. Isso soa menos como construção de caráter e mais como pura sobrevivência. Com certeza. Imagina um ambiente, lidando com um viajante o dia inteiro, fazendo conta, controlando estoque. Como é que uma menina tão nova absorve toda essa carga sem se tornar amargurada? Essa é a beleza da soberania de Deus. O mercado da rodoviária foi, na verdade, uma escola prática sobre a natureza humana. Exatamente. Ali, ela aprendeu o valor do compromisso, aprendeu a cumprir horário, a ter responsabilidade com o dinheiro e a tratar todo tipo de pessoa. A responsabilidade foi enraizada nela. Deus já estava guiando os passos com muita paciência. Preparando o terreno. Exatamente. Preparando a base moral de uma mulher que ia liderar, ensinar e administrar coisas muito maiores lá na frente.
O esforço diário forjou a resiliência dela. E é aí que entra o chamado divino. Deus prepara o cenário e depois acende a luz da graça. A grande virada, na verdade, aconteceu um pouquinho antes dessa fase do mercado. Aos 11 anos. Isso, aos 11 anos. Os avós paternos dela, o senhor José Fraga e a senhora Mabília Rocha Fraga, pediram aos pais para levarem a menina à igreja. E o texto é muito honesto sobre isso. Muito. Ela foi sem entender muita coisa, mas ela foi. E a gente que é pentecostal consegue visualizar a cena certinho. Um banco simples de madeira, uma congregação de interior, ela sentada lá e ouvindo um hino. Aleluia. E não foi só uma melodia, foi o chamado da graça. Ela ouviu sobre Jesus, ouviu sobre a cruz. E o Espírito Santo tocou o coração daquela menina. Esse é o momento em que a história muda de figura. Aos 12 anos, ela toma a decisão de descer as águas batismais em Porto Lucena. Uma atitude de muita coragem. Muita. Imagina, ela não tinha todas as respostas teológicas, mas ela tinha uma convicção absoluta. Os olhos dela se abriram para uma vida que agora estava guardada pelo Senhor. E tem um trecho do hino que o Neto cita no texto que é lindo. Foi ali, pela fé, que os olhos abri. É o poder da simplicidade do Evangelho. E esse alicerce foi firmado dentro da Assembleia de Deus. A escola bíblica dominical virou a casa dela. A nossa amada EBD. A amada IBD. E a harpa cristã virou a linguagem do coração dela. E a partir daí surge uma frase que virou o pilar de todas as decisões da vida dela. Deus proverá. Deus proverá. E olha, a gente precisa destacar que essa frase, na boca da irmã Horacilda, não era um consolo vazio. Não era mesmo. Hoje em dia as pessoas falam Deus proverá como desculpa para não fazer nada. Tipo um clichê, né? Exato, entristecer. Mas para ela era uma confiança verdadeira de quem crê nas promessas, mas que também arregaça as mangas e vai trabalhar. É confiar na provisão divina enquanto se planta a semente na terra. E ela plantou muito. Aos 17 anos, a vocação transborda para o ensino. Uma professora nata. Nata. A história conta que o chamado para ensinar veio de forma super simples. Disseram para ela, você está contratada. E a primeira escola foi no Canal Torto. Um começo humilde. Sim, e dali em diante ela começou a ensinar crianças. Mas não era só ler e escrever. Não, o impacto dessa vocação ia muito além da sala de aula tradicional. Ela não ensinava só o conteúdo, ela ensinava a viver. E o ponto que mais me impressiona no documento é o trabalho dela de alfabetização com adultos. Nossa, essa parte é de arrepiar. O Neto menciona que ela alfabetizou cerca de 100 adultos. 100 pessoas. Pessoas que passaram a vida inteira na roça, que nunca tiveram a oportunidade de segurar num lápis. E ela ensinou essas pessoas a ler, a escrever, a votar. Ela devolveu a dignidade de existir para essas pessoas. É a fé em ação. Não eram estatísticas para ela, eram vidas transformadas. Ela dava cidadania e mostrava o amor de Cristo na prática. E essa energia toda ela também aplicava na obra do Senhor. Sem parar um minuto. Sem parar. A lista de trabalhos dela na igreja é imensa. Supervisão, organização de escola dominical, programa de rádio. Formação de professores. Isso, escolas ambulantes e até plantação de igrejas. Tudo com o zelo cristão que a gente fica maravilhado. A aposentadoria no papel chegou em 1978. Mas, como a gente gosta de dizer, e com muitos aleluias, no coração ela nunca aposentou. O verdadeiro servo não para, né? E a personalidade dela explica muito dessa força. O Neto descreve a avó como uma mulher falante. Muito expansiva. Expansiva, perguntadora, genuinamente interessada na vida das pessoas ao redor. Mas o diferencial, o que separava a Horacilda da maioria, é que as palavras dela eram ancoradas na prática. Ela vivia o que ela pregava. Exatamente. Não tinha palavra vazia. Agora, num estudo profundo como esse, a gente precisa ter o cuidado de não pintar a vida cristã como um conto de fada sem problema nenhum. Fundamental lembrar disso. A jornada de quem serve a Deus tem vales, tem choro, e o texto do Neto aborda um ponto crucial que serve de edificação para muita gente que nos ouve agora. As lutas. As batalhas silenciosas. Sim, houve muita dor, lágrimas, anos muito difíceis. Principalmente quando alguns filhos se afastaram do caminho do Senhor. Essa é uma das maiores dores que um pai ou uma mãe cristã pode enfrentar. Dói na alma. Dói muito.
Mas a postura dela é uma aula para a igreja de hoje. Diante dessa crise, ela não se afastou de Deus. Ela não brigou com o céu. Não. Ela assumiu a posição de uma verdadeira mãe de oração. Ela continuou orando, continuou falando do amor de Cristo e continuou crendo na restauração. O joelho no chão e a confiança no Deus proverá. Aquele mesmo de sempre. E é maravilhoso ver como essa intercessão sustentava a casa. Uma casa que ela construiu junto com o esposo dela, o avô Ardílvio. O parceiro de uma vida toda. Sim. Juntos eles construíram uma casa que o texto descreve como simples e firme, onde a fé não era discurso de domingo e o trabalho era inegociável. Uma fundação sólida. E os princípios que saíram dessa casa são riquíssimos. Tem um conselho da Horacilda que é firme, carinhoso e muito atual. Qual? Ela dizia para os filhos: estudem, trabalhem. O estudo abre portas, o trabalho dignifica, e Deus honra quem faz a sua parte. Gente, que sabedoria! É o equilíbrio perfeito entre a fé na providência divina e a responsabilidade humana. Deus honra o esforço. E olha que eles tiveram que se esforçar, viu? Ah, tiveram. Vamos falar dessa herança maravilhosa? Eles criaram 9 filhos. 9. 9! É muita bênção e muito trabalho. Abimael, Osmari, Adair, Odila, Neuza, Osmilda, Elinive, Solange e Salete. E a promessa de Deus vai se multiplicando. Exato! Hoje a bênção se expandiu para 19 netos e 28 bisnetos. É uma descendência abençoada. É uma árvore frondosa que começou com aquela sementinha de fé de uma menina de 12 anos descendo as águas. E o mais emocionante é trazer essa história para o presente. Sim, porque a história não acabou. Não mesmo. Aos 93 anos, a irmã Horacilda continua lá, presente, falante, atenta, aconselhando a família, orando por cada um. 93 anos e o vigor espiritual continua o mesmo. Ela é a prova viva de que a luz da cruz não apaga com o tempo. O corpo pode cansar, mas o espírito se renova dia após dia. É o testemunho mais poderoso que alguém pode deixar. Fazendo um resumo de tudo que a gente mergulhou hoje nessa imersão, o maior legado da Horacilda não é só o trabalho impressionante na alfabetização ou na igreja. É a demonstração prática de que uma fé simples, perseverante, fundamentada na cruz do Calvário, atravessa o tempo sem perder a luz. Perfeito. Como o Neto lembra no texto com aquele hino da harpa, tudo começou na cruz, foi ali e continua sendo ali. E eu queria deixar uma palavra de encorajamento para quem está acompanhando a nossa transmissão hoje. Por favor. A gente vive tempos de muita ansiedade. E quem nos ouve pode estar enfrentando tempestades severas. Lutas financeiras, problemas de saúde, ou derramando lágrimas na intercessão por familiares que estão longe de Deus. A vida da matriarca Horacilda nos ensina que essas batalhas exigem constância, exigem a mesma confiança naquele Deus proverá que ela demonstrou lá atrás. Não desista de orar. A resposta vem no tempo do Senhor. Amém, glória a Deus. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo. Uma reflexão para quem nos escuta carregar no coração durante a semana. Vamos lá. Se a história da Horacilda soa como um antigo e belo hino de adoração que atravessa as gerações, se a história de vida de quem nos ouve fosse transformada em uma melodia espiritual hoje, qual seria o som dessa fé? E qual é o refrão que as atitudes diárias estão ensinando a próxima geração a cantar? Uma reflexão profunda. Que o Senhor nos ajude a deixar uma melodia tão linda quanto essa. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos com muito carinho e entusiasmo a companhia de cada um que mergulhou com a gente nessa história edificante do documento minhaavó.docs. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. A paz do Senhor. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima imersão profunda.